Graça e paz, amados irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Rodrigo. Eu sou pastor na Igreja Batista, no Jardim Esperança, na cidade de Canoinhas, no estado de Santa Catarina. Estou aqui mais uma vez para compartilhar ao seu coração a palavra de Deus. E a exposição bíblica que eu quero fazer no dia de hoje está em Mateus, capítulo 12, versículo de 9 a 14. Abra lá sua Bíblia, acompanhe comigo a leitura da Escritura. Mateus 12, de 9 a 14, que diz assim: Partindo dali, Jesus entrou na sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada. E procurando uma razão para acusar Jesus, eles o interrogaram: É permitido curar aos sábados? E ele lhes disse: Quem de vós é o homem que, se tiver uma só ovelha, e num sábado ela cair num buraco, não a pegará e a tirará de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então Jesus disse àquele homem: Estende a mão. E ele a estendeu, e foi restaurada como a outra. Os fariseus, porém, saindo dali, conspiravam contra ele para o matar. Eu quero falar no dia de hoje sobre o valor de uma vida. O valor de uma vida. Nós vimos que dos versos de 1 a 8 em Mateus 12, que Jesus é o Senhor do sábado. E ele faz o que quiser no sábado. Hoje nós veremos isso, sobre o valor de uma vida. O quanto nosso Senhor Jesus valorizava a vida humana. Esse episódio é narrado nos 3 evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Mateus é o mais sucinto na sua narrativa. Lucas nos informa que Jesus entrou na sinagoga para ensinar e que ali estava um homem com a mão direita mirrada. Está lá em Lucas 6,6. Ali também estavam os fariseus, não com o propósito de adorar, mas para buscar uma oportunidade de acusarem Jesus de ser transgressor do sábado. E Lucas informa que entre os fariseus estavam também os escribas, os grandes peritos da lei mosaica. Essa polêmica acerca do sábado estava colocada e se constituía no principal ponto de tensão entre Jesus, mas o nosso Senhor Jesus não se submetia à tradição criada pelos homens para desfigurar o sábado e torná-lo uma ferramenta de opressão. A oposição, que era velada e indireta, agora ganha contornos de uma conspiração para matar Jesus. À medida que Mateus relata a história, o conflito entre Jesus e seus adversários começam a se intensificar. Por exemplo, nos versos de 1 a 8 de Mateus 12, os fariseus lançaram seu ataque contra os discípulos. Vocês lembram? Que eles disseram: olha, os seus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer no sábado. Eles estavam colhendo espigas para comer. Agora, nos versos de 9 a 14, a oposição deles, a acusação deles é diretamente a Jesus. Diretamente a Jesus. A essa altura, esses inimigos de plantão já viam Jesus como inimigo. Por 3 motivos. Porque Jesus havia arrogado a si o poder de perdoar pecados. Ele fez isso no capítulo 9, quando ele curou o paralítico. Ele comia com publicanos e pecadores, está lá no Mateus capítulo 9. E ele transgredia suas regras sabáticas, como aconteceu aqui em Mateus capítulo 12. Pois bem, eu quero te apresentar algumas curiosidades sobre Jesus e os fariseus. Algumas. Por exemplo, Jesus tinha 3 compromissos fundamentais em seu ministério. Primeiro, ele ia à sinagoga. É verdade.
Aí no verso 9, na parte A, diz que partindo dali, Jesus entrou na sinagoga deles. É, exatamente, Jesus, ele não era nenhum desigrejado. Ele ia no local onde se lia a palavra e ensinava a palavra de Deus. E também Jesus ensinava as escrituras. Isso está em Lucas capítulo 6, verso 6, narrando a mesma história aqui de Mateus 12. Jesus, ele abriu as escrituras e começou a falar das escrituras e fez uma aplicação das escrituras. Jesus sempre valorizou isso. E terceiro, Jesus, ele socorria os necessitados. Ali, naquela sinagoga, ele encontra esse homem que tinha uma mão atrofiada. Agora eu quero apresentar para você quanto vale uma vida para os fariseus. Quero apresentar para você o comportamento dos fariseus. Quanto vale uma vida para os fariseus? Primeiro, os fariseus dão mais valor aos rituais do que à vida humana. Essa foi a acusação de Jesus quando ele fala lá no verso 10. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, procurando uma razão para acusar Jesus. Eles o interrogaram: é permitido curar no sábado? Aí Jesus responde: quem de vós é o homem que, se tiver uma só ovelha e no sábado ela cair num buraco, não a pegará e tirará de lá? Esse era o problema dos fariseus. Os fariseus davam muito mais valor aos rituais, aos cerimoniais, do que à vida humana. Aquele homem precisava de ajuda. Em segundo, os fariseus dão mais valor à aparência do que à verdade. Isso é terrível. Mais valor à aparência externa do que à verdade eterna. Em terceiro lugar, os fariseus, eles dão mais valor a um animal do que ao ser humano. Isso é terrível. É por isso que Jesus fala: olha, se uma ovelha de vocês não cair no buraco, vocês não irão resgatá-lo? Quanto mais vale a vida de um homem, Jesus expressa. O comentarista Tasker, ele fala o seguinte, comentando esse texto, ele fala assim: se for aceito que a salvação de um animal ferido é ocupação válida no sábado, então a salvação de um ser humano ferido é uma ocupação mais válida ainda. Especialmente se quem o faz é aquele que é o Senhor do sábado e que demonstra seu poder supremo, mostrando misericórdia e fazendo bem. Esse é o nosso Senhor Jesus. Os fariseus não davam importância a isso. Agora, quanto vale uma vida para Jesus? Já parou para pensar? Quanto vale uma vida para Jesus? Em primeiro lugar, uma vida para Jesus vale mais do que o legalismo religioso. É verdade. Uma vida para Jesus vale muito mais do que as tradições legalistas da religião. E Jesus ensina isso para os fariseus. Segundo, para Jesus, uma vida vale mais do que os bens materiais. Tome cuidado. Para Jesus, pessoas são mais importantes do que tijolos. Para Jesus, pessoas são mais importantes do que o prédio. Muito mais importante. Para Jesus, as necessidades das pessoas é muito mais importante do que a ostentação do prédio da igreja. É verdade. Quanto vale uma vida para Jesus? Para Jesus, uma vida vale a sua própria vida. É por isso que em João capítulo 15, verso 12 a 13, Jesus falou assim: o meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Esse é Jesus. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Pois bem, o nosso Senhor Jesus, ele cura aquele homem, mesmo no dia de sábado. Eu quero apresentar 3 lições. Eu já fiz a comparação entre os fariseus e Jesus, mas eu quero destacar nesse texto de Mateus capítulo 12, de 9 a 14, 3 lições para o seu coração. Primeiro, Jesus, ele revelou os motivos secretos do coração dos críticos. Exatamente.
Porque os fariseus estavam ali para fiscalizar a Jesus. Está lá no verso 10 de Mateus capítulo 12. Eles não estavam ali como adoradores, mas estavam ali como detetives. Eles queriam alguma prova para acusar Jesus. Terrível, amor e ódio no mesmo ambiente de adoração. Isso é terrível. Mas os fariseus são confrontados por Jesus. Jesus confronta a falsa teologia deles, porque a pergunta absurda que eles fizeram é permitido curar no sábado? Que pergunta absurda, baseada numa falsa teologia. E Jesus os confronta, dizendo que sim, uma pessoa pode ser curada no sábado, sim. Os fariseus se endureceram contra Jesus. Os fariseus não gostaram da resposta de Jesus e se enfureceram de tal maneira que no verso 14 começaram a conspirar a morte de Jesus. E é interessante que em Marcos capítulo 3, verso 6, narrando o mesmo texto de Mateus, diz que os fariseus fizeram uma estranha parceria com os herodianos para tramarem a morte de Jesus. Os fariseus e os herodianos, eles eram inimigos políticos, mas fizeram uma estranha parceria para tramarem a morte de Jesus. Que coisa estranha, em que pessoas que se odeiam se unem para matar o nosso Salvador. A segunda lição que eu destaco aqui, nesse texto, Jesus, ele encorajou o homem da mão atrofiada a assumir publicamente a sua condição. Isso está lá em Mateus, capítulo 12, verso 13. E Jesus ele dá uma ordem. Quando você pega a narrativa de Mateus e de Lucas e de Marcos, é interessante como a história ela é demonstrada. Por exemplo, Jesus ele dá a esse homem 3 ordens para curar sua enfermidade. Primeiro, lá em Lucas capítulo 6, Jesus ele usa a seguinte expressão que Lucas escreveu. Jesus falou para aquele homem: levanta-te! Levanta-te! Isso, para que Jesus venha nos curar, nos transformar, precisamos obedecer às ordens de Jesus. E a primeira ordem de Jesus é: levanta-te. Levanta-te. A segunda ordem de Jesus, que está em Lucas capítulo 6, ele fala assim: vem para o meio. Isso é, se exponha. Não fique escondido. Exponha os seus problemas, as suas debilidades, as suas deficiências. Jesus fala: vem para o meio, para que todos vejam. É isso. Muitas vezes, para sermos curados, nós precisamos expor a nossa condição publicamente. E diante de Jesus, principalmente. Aí Jesus dá uma ordem que está em Mateus capítulo 12 e em Lucas capítulo 6. Estende a mão. E aquele homem estendeu. Essas são as 3 ordens de Jesus. Levanta-te, vem para o meio e estende a mão. Se nós quisermos um milagre de Jesus na nossa vida, precisamos expor o nosso coração, a nossa vida diante de Jesus. Obedecer às ordens de Cristo, para que assim, realmente, possamos ser abençoados pelo nosso Cristo. A terceira lição que eu destaco aqui em Mateus capítulo 12, versos de 9 a 14, Jesus, ele realizou na vida do homem da mão atrofiada um grande milagre. Um grande milagre. Diz aí o verso 13, e ele a estendeu, ele obedeceu. Ele a estendeu e foi restaurada como a outra. Sim, a sua mão mirrada, atrofiada, foi restaurada como a outra, porque ele obedeceu à ordem de Jesus. Jesus fez um grande milagre. O pastor Hernandes Dias Lopes, comentando esse milagre, ele escreveu assim: agora a fé precisa ser exercida. Aquilo que nunca conseguiu fazer, ele fará em obediência à ordem expressa de Jesus. A fé crê no impossível, toca o intangível e toma posse do impossível. O resultado, aí ele cita as escrituras, e ela ficou sã como a outra.
Quando se obedece à ordem de Jesus, a fé toma posse do milagre, pois aquele que ordena é o mesmo que dá poder para que a ordem se cumpra. Jesus realizou um grande milagre na mão daquele homem. Qual é o milagre que você precisa na sua vida? Obedeça a ordem de Jesus. Exponha diante de Jesus. E quem sabe hoje, diante desse vídeo que você está assistindo, Jesus venha realizar um milagre no seu coração e na sua vida. Eu quero fazer algumas aplicações para terminar aqui. Algumas aplicações para a nossa vida desse episódio maravilhoso. Primeiro, não é pecado fazer o bem, mesmo se for necessário que seja no dia do Senhor, quer para os sabatistas ou quer para os cristãos que guardam o domingo. Não é pecado fazer o bem. Lembre-se que fazer o bem não é fazer algo para o nosso luxo ou para o nosso prazer, mas fazer o bem é socorrer os aflitos e necessitados, como Jesus fez. Não é pecado mesmo que seja no nosso dia de adoração pública. Segunda aplicação: tomemos o cuidado para não termos intenções malignas diante de um ambiente de adoração pública. Tome cuidado. Cuidado com o seu coração quando você vai à igreja se reunir com outros discípulos. Porque a coisa mais estranha aqui nesse texto é que o amor e o ódio estavam no mesmo ambiente de adoração. Jesus estava cheio de amor para ajudar aquele homem. Os fariseus estavam cheios de ódios, procurando um motivo para acusar Jesus. Qual é a situação do seu coração quando você vai para a igreja adorar a Deus de maneira pública com outros irmãos? Tome cuidado. Tome cuidado com as intenções malignas e farisaicas, como teve esses homens. Terceira aplicação: que possamos expor diante de Jesus as nossas deficiências, para que Ele, segundo a sua vontade, nos cure. Ele curou a mão atrofiada e mirrada daquele homem. O que está atrofiado na sua vida? É o seu casamento? É os seus filhos? É a sua vida pessoal? É a sua vida espiritual que está mirrada, que está atrofiada? O que está dando errado na sua vida? O que está acontecendo com você? Qual é a área da sua vida que está atrofiada, que precisa de um toque milagroso de Jesus? Se exponha. Obedeça a ordem de Jesus. E coloque-se diante de Jesus. E quem sabe hoje Ele realize o milagre que você tanto necessita. Quem sabe Ele venha te tocar no dia de hoje. Faça isso. Atenda à ordem de Jesus. Que Ele possa realizar um milagre na nossa vida. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Agradecemos pela Tua palavra. Ó Deus, arranca do nosso coração qualquer intenção maligna, como tiveram os fariseus naquele local. Ó Senhor, ajuda-nos a fazermos o bem, mesmo que seja no dia do Senhor, se necessário. E ó Deus, que o Senhor venha realizar um milagre na nossa vida. Áreas que estão atrofiadas e mirradas, danificadas, defeituosas. Ó Deus, nós cremos no Teu milagre. Estenda as Tuas mãos sobre cada um que assistirá essa mensagem. E que o Senhor realize um milagre na vida de cada um. Em nome de Jesus, nós clamamos, pois só o Teu Filho amado pode nos ajudar. Porque a nossa vida vale muito mais para Ti do que todos os tesouros dessa terra. Nós oramos e Te agradecemos de todo o coração
em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.